Maria vão estar de joelho dobrado, prostrado, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo foi o único que foi para o confronto com a morte e ele venceu a morte. No entanto, que ele está vivo, está à destra do Pai. Se um dia você nunca dobrou o teu joelho para orar a Jesus, nesse dia você vai estar de joelho dobrado, você crendo ou não, e vai declarar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você crendo ou não, viemos pregar nesta manhã do dia 8 de julho de 2023, sábado, Rua 44, Goiânia, estado de Goiás, pregar o Santo Evangelho. Abra o seu coração para receber a mensagem do Santo Evangelho. Desde já, quero declarar aqui que não viemos pedir o teu dinheiro. Eu com outros irmãos aqui, irmão Cidenilson, irmão Tiago Calixto, somos pregadores de rua. Levamos as boas novas de salvação de forma totalmente gratuita e voluntária. Não viemos pedir o teu dinheiro. Pode ficar com o teu dinheiro. Queremos a tua atenção para a mensagem do Santo Evangelho, para a palavra de Deus. A Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 9, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça a palavra de Deus. A Bíblia diz mais também, Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 3, que diz: bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda as palavras da profecia, porque o tempo está próximo. Jesus Cristo está voltando. Povo de Goiânia, arrepende-te enquanto é tempo. Arrepende-te. A Bíblia diz, Lucas 17, Mateus 24, que a vinda do Filho do Homem seria comparado aos dias de Noé, aos dias de Ló. Os dias de Noé, da geração antediluviana, viviam na prática do pecado, viviam na imoralidade sexual, não queriam saber de Deus. Na época de Ló, de Sodoma e Gomorra, lá em Gênesis 19, do mais moço ao mais idoso, eram homossexuais. No entanto, chegou ao ponto de querer os moradores dessa cidade, Sodoma e Gomorra, querer abusar de anjos. Gênesis 19, a vinda de Jesus seria comparado à geração de Noé, a Sodoma e Gomorra, e é o que está acontecendo. A humanidade, na presente era, está mergulhado na prática do pecado, na violência, no homossexualismo, no lesbianismo, no pecado em geral, na prostituição, no adultério, na mentira. Esperando por você. Essa geração está pior que a geração de Noé, de Sodoma e Gomorra. A Bíblia está se cumprindo fielmente, você crendo ou não. Não esteja desapercebido, não esteja desatento aos sinais da vinda de Cristo, porque tudo está se cumprindo fielmente. Jesus falou lá no seu sermão profético, sermão apocalíptico, lá em Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13 e também Lucas capítulo 21. Jesus não deu data e nem a hora da sua segunda vinda, mas deixou sinais
Ele falou que haveria falsos profetas, enganariam a muito. É o que tem acontecido. Edir Macedo não passa de um falso profeta. Valdemiro Santiago, Agenor Duque e outros. Jesus falou que haveria guerras, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino. Há mais de um ano, a guerra da Rússia com a Ucrânia. Jesus falou que haveria fome. Mais de 1 bilhão de pessoas passam fome no mundo inteiro. Jesus falou que haveria pestes e pragas e epidemias. Há 3 anos atrás, coronavírus ceifou milhares de vidas pelo mundo afora. Tem a AIDS, tem o câncer e outras doenças. Tudo que Jesus falou há mais de 2000 anos está se cumprindo, porque a palavra de Deus é a única verdade absoluta do planeta Terra. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Creia. Se você está na prática do pecado, se arrependa. A Bíblia diz, lá em Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 15, que diz assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida do Cordeiro, foi lançado para o lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Não queira ser condenado. Não troque o céu por momentos de prazeres, que tudo passa. Tudo é passageiro. Eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus que se encontra na primeira carta de João, capítulo 3, que diz assim, a epígrafe, o título diz: os filhos de Deus e os filhos do maligno. É o que diz a palavra de Deus. Escute com atenção. Escute com atenção. Há muita gente enganado. Eu sou filho de Deus, mas vive mergulhado na prática do pecado. Vive mergulhado em farra, bebedeira, prostituição, adultério. Para ser filho de Deus, você quer ser filho de Deus? É só obedecer o que está escrito lá em João capítulo 1, a partir do versículo 12, que diz: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Para ser filho, você tem que receber a Jesus como único e suficiente Salvador e crer no seu nome, ou seja, se submeter à vontade soberana de Jesus Cristo, se submeter e obedecer o Evangelho. Se a pessoa não receber a Jesus como único e suficiente Salvador, não é filho de Deus, é criatura. Para ser filho, você tem que receber a Jesus como único e suficiente Salvador. Então, tem os filhos de Deus e tem os filhos do maligno. O que significa os filhos de Deus? Os filhos de Deus são aqueles que se submetem
ao Santo Evangelho, a palavra de Deus, aqueles que nasceram de novo, nasceram espiritualmente, nasceram do alto, nasceram do Pai. É uma nova criatura, como diz a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 17. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O novo pensar, o novo sentir, o novo agir. Ou seja, aquilo que ela amava, ela passa a odiar. O que é que ela amava antes de receber a Jesus? O álcool, o cigarro, a maconha, as drogas, a prostituição, o adultério, o engano, a mentira. Ela amava essas coisas. Quando vem para Jesus, ela abandona, ela passa a odiar. E quando ela estava sem Jesus, o que ela odiava? Ela odiava leitura da palavra de Deus, oração. Ela odiava ouvir de Jesus. Quando passa a ser uma nova criatura, ela ama a leitura da palavra de Deus, oração. Ela obedece à palavra de Deus. Então, uma nova criatura, ela tem um novo pensar, um novo agir, um novo sentir. Ela abandona o pecado, ela renuncia. Ela vive agora uma vida em santidade, afastada do erro e da corrupção deste mundo. Você precisa de Jesus. Você precisa do Evangelho. Se arrependa enquanto é tempo. Os filhos de Deus são uma nova criatura. Nasceram de novo, nasceram espiritualmente. E os filhos do maligno. Outra coisa, não existe neutralidade. Não existe ficar em cima do muro. Olha, eu não sou filho de Deus e nem sou filho do maligno, eu sou neutro. Não existe isso. Ou você é filho de Deus, ou é filho do maligno. É o que diz a palavra de Deus. Filho do maligno são aqueles que estão mergulhados na prática do pecado. São aqueles que vivem, têm prazer no pecado, têm prazer na farra, têm prazer na mentira, tem prazer no adultério. Ele faz da vida um pecado. Então vamos falar um pouco hoje sobre o Filho de Deus, os filhos de Deus e os filhos do maligno. Na primeira carta de João, capítulo 3. E eu quero começar no versículo 6. 1 João 3,6 diz: todo o que permanece nele, em Jesus, não vive pecando, pois todo que vive pecando não viu e não conhece a Deus. Deixa eu te falar uma coisa aqui, povo de Goiânia. Todo aquele que permanece em quem? Em Jesus. Todo aquele que obedece a Jesus não vive pecando. Ele vive uma vida em santidade, afastado do erro e da corrupção deste mundo. É impossível alguém que nasceu de novo espiritualmente e vive na prática do pecado. É impossível. Quem nasceu de novo e tem Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, não vive na prática do pecado. Ele vive em santidade. Ele vive perseverando em fazer a vontade de Jesus. E todo que vive pecando
nunca, não viu e nem conhece a Deus. É aquele detalhe: se a pessoa continua, diz que recebeu a Jesus, até frequenta culto, mas depois do culto vai para a boate, depois do culto vai encher a cara, ele não nasceu de novo, ele não é convertido, ele não passa de um religioso, porque temos o seguidor de Jesus, temos o discípulo de Cristo e também temos o religioso. O discípulo de Cristo, o seguidor de Jesus, ele dá a vida pelo seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele dá a vida. Ele paga um preço por servir a Jesus. Ele trafega na porta estreita, no caminho apertado. Tudo por amor a Jesus. Mas eu estou falando do discípulo, do seguidor de Jesus. Ele é totalmente comprometido com Jesus e faz a vontade do Senhor Jesus Cristo. Ele deixa de fazer a sua vontade para fazer a vontade de Jesus. Esse eu estou falando de discípulo. Eu estou falando do seguidor de Jesus. Religioso faz a sua própria vontade, até diz que Jesus Cristo é o Senhor, mas quando sai do culto, vai estar na prostituição, vai estar no adultério, é enganador, compra e não paga. Esse é religioso. Jesus deixa claro lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, diz assim: Jesus é claro e objetivo na sua declaração. Diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Entenda, tem uma diferença muito grande em dizer e em praticar. Não é o que diz, mas é o que pratica. Dizer, qualquer um fala. Dizer, até o ateu diz que Jesus Cristo é o Senhor. Qualquer um fala que Jesus Cristo é o Senhor. Mas isso não é o suficiente para herdar a vida eterna. Isso não é o suficiente para poder entrar no céu. Nem todo que me diz, mas o que faz a vontade, aquele que pratica a vontade de meu Pai que está no céu. Versículo 22 diz: muitos me dirão naquele dia. Que dia? O dia da prestação de conta, o dia do juízo final. Naquele dia muitos me dirão: Senhor, eu fiz milagre em teu nome, expulsei demônios, profetizei em teu nome. Versículo 23, Jesus fala: apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Jesus é muito claro e objetivo na sua declaração. Jesus não faz rodeio, ele é direto e objetivo. Muita gente por aí, pelo mundo afora, diz que Jesus Cristo é o Senhor, mas vive mergulhado no adultério, mergulhado na mentira, mergulhado no pecado. Escute com atenção, povo de Goiânia, você que está aqui na rua 44 em Goiânia, sábado, 8 de julho de 2023. No céu não entra pecado. Apocalipse 22, 3 diz que não entra nenhuma coisa contaminada no céu. Não entra. Se a pessoa tentar entrar no céu de qualquer jeito,
ela vai ser lançada ao lago de fogo e enxofre. Por isso você precisa se arrepender, mudar de vida, se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Escute com atenção. Você é livre. Você é livre. Só que tudo que a pessoa planta, ela colhe. Você tem a livre escolha. Você só tem duas maneiras de lidar com a palavra de Deus: ou você obedece, ou você despreza. Não tem a terceira opção. Não tem a terceira. Que você obedeça a palavra de Deus, que você se torne uma nova criatura, entregue sua vida a Jesus Cristo. Não é placa de igreja, não é religião e nem uma denominação, mas Jesus Cristo, Filho de Deus, o qual morreu por cada um de nós. Jesus Cristo morreu por toda a humanidade e ressuscitou o terceiro dia. É desse Jesus Cristo que eu estou te falando, o Jesus Cristo da Bíblia. Se arrependa, entregue sua vida na mão de Jesus. Se você escolher plantar na sua natureza, na sua carne, se você morrer no pecado, colherás a condenação eterna. Não viemos aqui te julgar, mas te alertar, te avisar, te exortar. A Bíblia diz lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 12. Essas coisas foram escritas para aviso nosso, para advertência nossa. O que está escrito aqui na palavra de Deus é para advertência nossa. Se arrependa enquanto é tempo. Escolha plantar no Espírito, ou seja, obedecer ao Evangelho, a palavra de Deus. Então você vai herdar a vida eterna. Entregue sua vida a Jesus. Receba a Jesus hoje ainda como único e suficiente Salvador, antes que seja tarde demais. Jesus está de braços abertos a te receber. Como eu sempre falo, Deus abomina o pecado, mas ama o pecador arrependido. O pecador arrependido é uma nova criatura. Em Lucas 15 diz que há uma festa no céu por um pecador que se arrepende. Então se arrependa. A vontade de Deus para a tua vida é, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 3. A vontade de Deus é esta: a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Deus te chama à santidade, à purificação. Se arrepende enquanto é tempo. A pessoa que morre com seus pecados, ela vai ser lançada no lugar de castigo eterno, no lugar de tormento eterno. Não vem aqui para te colocar medo, mas para te alertar e te avisar. Se arrepende enquanto é tempo. Não queira, não desça a sepultura com seus pecados. Mas antes disso, receba Jesus, que é o único e suficiente Salvador. A Bíblia diz lá em João 14:6, Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. O único caminho para o céu é somente e exclusivamente através da pessoa de Jesus e não a outro. A Bíblia diz lá em Isaías, capítulo 45, a partir do versículo 22:
Olhai para mim e sereis salvos, todos os moradores da terra. Olhe para Jesus. Entregue sua vida na mão do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz lá em Hebreus 12:2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus, entregue sua vida ao único Deus verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz também, lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 5, diz que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. O único mediador, Jesus Cristo. O único e suficiente Salvador é o Senhor Jesus Cristo. Se arrependa, povo de Goiânia, enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Primeira João, capítulo 3, a partir do versículo 7. Diz: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, e assim como ele é justo. Quem pratica a justiça. O que significa praticar a justiça? O que significa praticar a justiça? É fazer a vontade de Deus. Esse aí é o loirão da roça, você vê o Super Mario. Praticar a justiça é fazer a vontade de Deus. É estar submetido ao Evangelho, à palavra de Deus. Por isso, você que está aqui nesta manhã, se arrependa, pratique a palavra de Deus, coloque a palavra de Deus em prática, não seja um ouvinte negligente. O que significa o ouvinte negligente? Ouve no ouvido e sai no outro, ouve com indiferença. Pratique a justiça, pratique a palavra de Deus. Lucas 11:28. Bem-aventurado é aquele que ouve e guarda. Feliz é aquele que ouve e coloca em prática a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus e coloque em prática. Então serás justo. Olha o que diz 1 João, primeira carta de João, capítulo 3, a partir do versículo 8, que diz: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. É o que diz a palavra de Deus. Escute com atenção. Saia da prática do pecado. O que significa? Quem comete pecado, ou seja, aquele que está mergulhado, atolado na lama do pecado. A Bíblia diz lá em João 8:44, Deus, a Bíblia dá única paternidade ao diabo, que é a mentira. Foi o diabo que inventou a mentira. Por isso que ele é o pai da mentira. O pecado veio com o diabo. Deus criou ele como querubim ungido, mas ele se corrompeu e quis tomar o trono de Deus, se voltou contra Deus. Uma criatura espiritual foi contra o seu Criador. Deus é o Criador do céu e da terra, criou tudo e todos. Deus sempre existiu. Então, o pecado
veio com o diabo. Então, quem comete pecado, quem está mergulhado na prática do pecado, é do diabo. 1 João 3,8, é só você ler. Leia, 1 João 3,8. Se arrepende enquanto é tempo. Saia da prática do pecado. Porque se você continuar na prática do pecado, a pessoa vai ser condenado ao lugar de castigo e tormento eterno. Se arrependa. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o único e suficiente libertador. A Bíblia diz, lá em João capítulo 8, versículo 32 e 36, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você que está me ouvindo, está aqui na rua 44 em Goiânia. Se você está mergulhado na lama do pecado, na prática do pecado, se arrependa e se volte para Jesus. Se arrependa enquanto é tempo. Primeira João 3,9 diz: aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente. Olha só que interessante. Aquele que nasceu de novo, que obedece a palavra de Deus, não vive no pecado, não vive, porque ele teme a Deus, ele procura perseverar e fazer a vontade de Deus, ele vive em santidade. Não estou falando de perfeição. O único perfeito que passou por essa terra foi o Senhor Jesus Cristo, e não há outro. Quem é nascido de Deus não peca habitualmente, não peca, não vive na prática do pecado. Se a pessoa diz que é de Deus, mas vive no pecado, nunca nasceu de novo, não conhece a Deus. Nisto são conhecidos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus. E quem não ama a seu irmão. Aqui está a diferença do filho de Deus para o filho do diabo. O filho de Deus obedece